Irmãos, gostaria primeiramente de agradecer ao pessoal da diretoria pela confiança e por esse convite. É um privilégio estar aqui com vocês, o MP tão querida, e a gente sempre vem com a caravana do Catolé. Gostaria de apresentar a vocês, basicamente minha família e a Amanda, que está ali. Eu não sei o que é que ela está fazendo ali no meio do MP do Jardim. Sem constrangimento, pode continuar aí à vontade. Mas também é da família, só para constar ali meu irmão, minha cunhada, minha sogra, minha futura esposa, se Deus quiser, em dezembro. Aproveitar, né? Aproveitar, estamos entre irmãos aqui. Mas sem mais delongas, isso é porque eu estou longe do microfone, né? Desculpa aí. Desculpa aí. Sem mais delongas, eu queria pedir para vocês abrirem o texto que vocês já estão acostumados a ler. O mesmo texto que o nosso irmão Tiago trabalhou no mês passado, para que a gente possa meditar nesse texto. 1 Timóteo 4, 12. Tá vendo? Muita gente faltou então, viu? Não sabiam qual era o texto. 1 Timóteo 4, 12. Todos encontraram? Tem na projeção também, né? 1 Timóteo 4,12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Vamos ter mais um momento de oração para que possamos pedir a Deus que Ele nos abençoe nesse momento, nessa meditação. Senhor Deus, somos Teu povo e estamos reunidos diante da Tua palavra, como jovens, como os Teus servos, como filhos do Senhor, te pedindo, te suplicando, Pai, que o Senhor fale através do Teu Espírito ao nosso coração, para que possamos ser verdadeiros praticantes e não só ouvintes da Tua palavra, essa palavra transformadora que possa mudar também a nossa conduta, mudar o nosso caráter à imagem de Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pessoal, antes de começar de fato uma possível exposição, queria explicar um pouco a metodologia que vai acontecer aqui. Talvez no mês passado, os que estiveram aqui tenham visto uma pregação, um sermão expositivo, e não vai ser muito bem o modelo que eu pretendo seguir aqui, até porque se eu fosse fazer isso, eu ia repetir muito do que Tiago falou mês passado, e talvez eu entrasse no ponto de alguém do mês que vem, dos outros meses. Então a gente vai ser mais ou menos assim. A gente vai fazer uma breve análise do que Paulo escreve em alguns dos seus escritos sobre conduta, sobre procedimento, que é o nosso tema de hoje, e aí a gente vai olhar a conduta e o procedimento de alguns personagens, especialmente 3 histórias, mais de 3 personagens, mais de 3 histórias, que vão nos apresentar condutas distintas diante da palavra de Deus. Pessoas que são povo de Deus, agindo de maneiras diferentes, circunstâncias diferentes, e eu peço que com o coração muito aberto, você ouça a história desses personagens, que você provavelmente já sabe, mas talvez não tenha atentado especificamente para a conduta deles, e que você busque se identificar. A gente vai passar, como eu já disse, por pelo menos três personagens, e em certa medida cada um deles fala de algum momento ou de alguma fase da sua vida, então eu peço atenção para que possamos meditar de maneira proveitosa na palavra de Deus. Sem mais delongas, eu queria pedir que você olhasse novamente para esse texto. E eu sei que você já está muito craque nisso, você já ouviu muito sobre a palavra de Deus no mês passado. E eu espero que você tenha entendido que você deve ser um proclamador da palavra de Deus, que com os seus lábios você deve anunciar a verdade de Deus e não ser um destruidor. Que as suas palavras não sejam de profanação, nem sejam palavras torpes, mas que sejam palavras de fato de edificação, que você tenha em mente o que Tiago falou no mês passado, que a palavra de Deus é a única que pode escrutinar os nossos pensamentos. E é pela palavra de Deus que a gente é aprimorado. E eu sei que você já sabe disso, mas a vida cristã não é somente palavra. A gente não só lê, enche a nossa mente, isso de certa forma transborda para as nossas mãos, transborda pelo nosso coração, e isso é o que conduta vai significar de fato. Então a vida cristã não é simplesmente palavra, mas é também prática, e é por isso que Paulo coloca esse segundo conselho imediatamente após falar da palavra. Ele vai falar um pouco sobre procedimento. E eu sei também que a gente tem uma leitura muito apressada. A gente olha para o versículo 12 e vê aí ele falando sobre ninguém desprezar a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, a gente lê bem rápido, no amor, na fé e na pureza. Parece que amor, fé e pureza são temas que chamam muito mais atenção aos nossos olhos do que simplesmente conduta ou procedimento. Parece que conduta ou procedimento é mais uma lista moral de eu posso fazer isso ou não posso fazer isso. E não é bem isso que o apóstolo Paulo está querendo ensinar aqui a Timóteo. Ele está querendo mostrar como a palavra de Deus vai de fato mudar o seu jeito de ser, vai moldar o seu caráter. E sobre isso, um comentarista do passado chamado Robert Murray McCheyne, ele vai dizer o seguinte:
Ele era um pastor da igreja da Escócia e, por sinal, ele morreu com 29 anos, sendo a única igreja que ele pastoreou na Escócia. Ele morreu na epidemia de tifo. E ele disse o seguinte: a maior necessidade do meu povo é a minha santidade pessoal. Ele dizia ainda: que terrível arma nas mãos de Deus é um ministro santo. Como vocês sabem, já deve ter sido dito no mês passado, esse texto é um conselho pastoral. Ele está falando a um futuro ministro, um bispo da igreja, o servo do Senhor, o menino Timóteo. E aí agora a gente tem essa concepção, olhando para Timóteo, olhando para o que Robert Murray McCheyne falou também, terrível arma nas mãos de Deus, a um ministro santo. Mas como a gente sabe, o texto não se aplica somente aos ministros, é um conselho para toda a igreja, que você busque santidade, que você busque dominar a palavra e que você busque viver nessa santificação. E por que a gente faz isso? Por que os crentes têm uma certa conduta específica? Deixa eu fazer uma pesquisa breve aqui. Tem alguém que está na igreja há menos de um ano aqui? Há menos de um ano? Beleza. Você está há menos de um ano e eu tenho certeza que você já percebeu que a igreja, as pessoas têm um pouco de hábitos semelhantes. As pessoas se vestem mais ou menos com um padrão. Claro, há muita diferença de uns para os outros, mas você não costuma ver pessoas vindo, por exemplo, de biquíni ou shorts numa reunião do AMP. A gente tem uma certa conduta. E por quê? Quem foi que disse que é esse tipo de roupa ou esse tipo de conduta que a gente deve seguir? É algo natural e espontâneo do próprio povo de Deus. E o que está sendo mostrado aqui é: a gente não faz isso por ambições arrogantes. A gente não tem um manual de roupas azuis são permitidas e roupas rosas não são. A gente simplesmente adequa o nosso caráter ao que a gente vê no povo de Deus, no corpo de Cristo, na igreja. E por que a gente faz isso? Uma vida santa não é uma marca arrogante da igreja. A gente busca uma vida de santidade, porque é isso o que o Senhor requer de nós. A gente não é mais santo do que as pessoas lá fora, porque a gente tem em nós algum desejo de santidade natural. Muito pelo contrário. É o próprio Deus que faz isso por nós. Então, o resumo do que Paulo vai ensinar aqui ao seu filho na fé, Timóteo, é o seguinte: o verdadeiro ensino do Evangelho leva a uma conduta piedosa, que promove paz e avanço ao reino de Deus no mundo. Vou repetir. O verdadeiro ensino do Evangelho leva a uma conduta, a um procedimento piedoso, que promove paz e o avanço do reino de Deus no mundo. Então, para que nós possamos recapitular o que está acontecendo aqui nessa carta, essa é uma carta pastoral. Ele está dando conselhos a um jovem ministro, e quando eu digo jovem, aqui a gente tem a ideia de pelo menos 25 anos e no máximo 40. Era a época militar, em que eles podiam servir ao exército, ainda eram úteis ao povo naquele tempo. Então, ele estava nessa casa entre 25 e 40 anos, e Paulo vai dar alguns conselhos. Por que ele dá esses conselhos? Porque jovens normalmente são tentados em diversas áreas, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas Paulo ele já faz esses alertas, que ninguém te despreze pela tua mocidade. Então ele tem um objetivo muito claro. Ele está instruindo Timóteo a como ter uma vida santa, e ele quer que isso aconteça para que a igreja olhe para Timóteo, como ele vai dizer, torna-te um padrão para os fiéis, e que a igreja possa imitar o jovem Timóteo, que antes poderia ser desprezado, mas agora é um padrão, inclusive na sua conduta. E para que a gente possa melhor interpretar o que Paulo está falando aqui sobre conduta, eu quero convidar os irmãos a, ainda na carta de Paulo a Timóteo, a gente olhar para, primeiramente, o capítulo 3, dos versos 1 até o verso 13. Ele vai falar sobre as qualificações dos bispos e dos diáconos. Só faltou uma página, né, famosa. E diz assim o texto: fiel à palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Já começou bem, o parâmetro é bem pequeno. Irrepreensível. Portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato. Da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Você conseguiu anotar
quantas qualificações deve ter o ministro. Você percebeu que ele não falou sobre o ministro somente? Ele fala sobre os diáconos, sobre todo aquele que trabalha na casa de Deus. E talvez você esteja pensando agora, mas eu não sou aspirante a seminarista, eu não sou aspirante ao Sagrado Ministério, nem tampouco sou presbítero, e muito menos eu sou diácono, então eu escapei de tudo isso. Muito pelo contrário. O povo de Deus tem esse padrão naturalmente. Todo o povo de Deus. Afinal, como é que ele vai ser eleito diácono se ele não tiver nenhuma dessas qualidades? Como é que ele vai ser eleito presbítero se ele já não tiver com essas qualidades? Como ele vai ser enviado ao seminário se ele não tem essas qualidades? Então a lista é bem simples, é só fazer isso aqui e está tudo certo, já acabou, era só isso que eu tinha para dizer a vocês. Não é tão fácil assim. A gente não cumpre isso tão facilmente, o nosso coração se desvia de tudo isso muitas vezes por ano e muitas vezes ao longo da vida. A gente não consegue cumprir isso aqui pelo nosso próprio esforço. Mas Paulo ainda vai falar um pouco mais sobre isso no capítulo 5. Só olhar para a página seguinte, provavelmente, da sua Bíblia. Ele vai dizer sobre como o pastor deve tratar as pessoas na sua igreja. Olha só os 2 primeiros versos, ele diz: não repreenda ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, e às moças como a irmãs, com toda a pureza. Esse é o padrão que você deve tratar todas as pessoas que estão ao seu redor, com toda a pureza. Aos mais velhos, aos mais novos, às suas irmãs na igreja, os seus irmãos na igreja, com toda a pureza. Essa é a conduta que a gente deve buscar viver na casa de Deus. E aí a gente volta para o texto que a gente está trabalhando, e Paulo vai trabalhar de maneira primeiramente negativa. Ele diz: ninguém te despreze pela tua mocidade. E por que alguém desprezaria alguém que está na mocidade? Ora, você olha para o jovem, você olha para você mesmo e pensa: eu domino a tecnologia, eu sei o que está acontecendo no mundo lá fora. Isso pode ser muito útil para a igreja. E de fato pode ser muito útil. Talvez vocês tenham muito mais habilidades com mídia e tudo mais do que as pessoas mais anciãs da igreja. Isso é um fato. Mas também é fato que nós jovens somos muito mais tentados a certas coisas que pessoas mais experientes não são mais tão tentadas assim. Se você olhar para o que Paulo vai dizer na segunda carta a Timóteo, peço que você vá lá no capítulo 2, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 22. Ele vai dizer assim: foge, outro sim, das paixões da mocidade. E quais seriam as paixões da mocidade? Eu não estou falando do crush, eu não estou falando do seu namorado, noivo e qualquer coisa do tipo. As paixões da mocidade são aquelas tentações mais claras na juventude. São aqueles problemas em que nós incorremos mais recorrentemente, em que a gente vez por outra se pega fazendo a mesma coisa. Vamos dar nome aos bois. A nossa vaidade. Seja vaidade intelectual, seja vaidade física no sentido de ser bonito ou de ser forte, por aí vai. Nós somos muito tentados nessas áreas. Você pode pensar também na nossa insensatez, de agir por impulso e pensar que a gente tem a resposta. Minha mãe já está desatualizada, ela não sabe mais nada, eu que sei. Isso é insensatez. Ou talvez a minha arrogância de dizer: eu já estudei bastante, eu é que estou lendo sobre o assunto, eu é que sou bacharel na área e vocês não sabem de nada. Isso é vaidade, é paixão da nossa mocidade. A gente é muito tentado e a gente é muito levado por essa inconstância. Então, por isso que naquele mundo antigo, naquele contexto específico, era muito fácil desprezar um jovem. Talvez ele fosse levado por todos esses ventos. E você deve lembrar que na cultura judaica, toda a liderança da igreja, os sacerdotes, os profetas, levitas, eram pessoas com idade mais avançadas. Você não tinha muitos casos, você tem alguns casos perdidos por aí, de pessoas que são jovens. Normalmente a igreja era conduzida, as sinagogas eram conduzidas por anciãos. Então Paulo simplesmente chega lá na igreja de Éfeso e diz: vou botar um jovem aqui para vocês. Ele vai ser o pastor aí de Éfeso, com sua casa de 25 a no máximo 40 anos. É ele que vai pastorear vocês. E talvez naquela situação os anciãos olhassem e dissessem: ih, rapaz, e se esse jovem ficar vaidoso, insensato, arrogante e ficar inconstante? A igreja vai passar por maus bocados. Então você olha para esse ninguém te despreze pela tua mocidade e pensa: talvez fosse até um cuidado. Mas a linha entre o cuidado e a repreensão descabida é muito tênue. Talvez aqueles irmãos ali já estivessem de fato julgando Timóteo e dizendo: ele é incapaz. E quando eles dizem isso, talvez dizendo que Timóteo seja incapaz, eles também estão falando de Paulo. Paulo colocou alguém aqui para governar essa igreja, para ser pastor aqui, que não tem a menor capacidade de ser nosso pastor. Então, nesse momento, ele começa com essa negativa: olha, Timóteo, não deixe que ninguém te coloque no bolso dizendo que você não é capaz. Se eu coloquei você aí, você provavelmente é capaz, não por sua força, mas por Cristo. E aí você chega agora na positiva. Ele diz: pelo contrário, torna-te padrão
dos fiéis. Não gosto de falar muito no grego, diz isso, mas isso aqui é bem necessário. A palavra no grego que ele vai usar para padrão é quase como forma, como um template que a gente usa aí de fazer slide na internet, coisa do Canva, coisa do tipo assim, que você pega um template que já está pronto e só substitui. É isso que ele está dizendo. Que você seja a forma, que os crentes vão olhar para você e tentar se encaixar no seu padrão, porque você vai ser um molde para a igreja. É isso que ele está dizendo aos irmãos, a Timóteo, para que ele pudesse pôr em prática com os irmãos. Primeiro ele diz, ninguém te despreze, seja você uma forma, um molde, para que todo mundo olhe para você e tente imitar a sua conduta. Em outras palavras, ele está dizendo assim, que você confirme que você foi eleito para essa igreja, mostrando a eles na prática pelos seus frutos, pela sua conduta, pelo seu domínio da palavra, da pureza, do amor, tudo mais. É isso que Paulo está dizendo aqui, que o seu estilo de vida possa mostrar à igreja que você é de fato um pastor. E sobre isso, um teólogo chamado Hans Burke, ele diz o seguinte, a sua conduta sublinhará ou riscará as suas palavras. Isso é algo muito importante para nós. Muitas vezes a gente se enche com a palavra e a gente quer falar sobre isso, mas a nossa vida não confirma aquilo que a gente tem pregado. A nossa vida não confirma aquilo que a gente tanto anuncia. A gente com a boca fala sobre um evangelho de um Deus de amor, mas a gente joga pedras muito rapidamente. E é isso que ele está tentando dizer aqui. Confirme com ações as suas palavras. Que as pessoas olhem para você e saibam que sim, de fato, ele domina a palavra, ele maneja bem a palavra da verdade, que é um conselho que ele vai dar ao próprio Timóteo. Maneje bem a palavra da verdade, mas que isso frutifique no meio do povo. Que o povo olhe para você e Deus não seja blasfemado ao ver um ator ali, ao ver de fato uma pessoa cristã. Então ele está falando de fato sobre estilo de vida. E a gente fica com a pergunta, qual é o estilo de vida adequado a um cristão? Será que se eu sou roqueiro eu não encaixo na igreja? Será que eu sou mais do surf, eu vim lá das praias e eu gosto de surfar e eu falo devagar e tudo mais? Será que eu não encaixo na igreja? Não é sobre isso que Paulo está falando. A gente costuma pensar que o evangelho vai se resumir em posso fazer ou não posso fazer. A gente é muito assim, a gente gosta de checklist, de coisas moralistas, de dizer não posso mais fazer isso, não posso beber, não posso fazer isso aqui eu posso. Mas Paulo não está falando isso. Ele não deixou escrito, Timóteo, só use ternos, só use togas, lembre de colocar o colarinho, use sempre gravatas alinhadas. Ele não está falando sobre isso aqui. Ele está falando sobre o trato, de fato, com os irmãos. O Evangelho certamente transformaria toda a conduta de Timóteo que não coubesse a um pastor na igreja de Éfeso. Se ele tinha, de fato, algum problema, alguma estética, alguma coisa que deixava ele com um aspecto mais jovial, isso certamente seria tratado dentro da igreja de Éfeso pelo padrão do Evangelho. Então, o que Paulo vai dizer a Timóteo, de fato, se aplica a todos nós. Esse é um conselho que ele está dando a um pastor na igreja de Éfeso, mas que se aplica a toda a igreja de Cristo. Todos nós devemos buscar entender qual é o estilo de vida que agrada a Deus, qual é a conduta que nós devemos ter diante do precioso Evangelho. Agora, com todo esse contexto, esses 33 minutos explicando o que é que estava acontecendo aqui, que a gente já olhou um pouco os próprios conselhos de Paulo a Timóteo, a gente vai entrar na parte dos personagens que eu falei de fato. Eu quero convidar vocês a olhar primeiramente um personagem que teve uma excelente conduta. Eu estou falando do jovem Daniel, da mocidade de Daniel, e queria pedir a você que você voltasse lá para o Velho Testamento, primeiro capítulo do livro de Daniel. A gente não vai ler o capítulo todo, na verdade a gente vai ler quase todo o capítulo, a gente vai ler alguns versos específicos, a gente faz pausas e comenta sobre a conduta dele nesses momentos. Vamos ler primeiramente os 7 primeiros versos. Diz assim o texto: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos,
ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e o de Azarias o de Abednego. Vejam só, esse é o começo de uma história muito conhecida. Provavelmente isso aqui não é novidade para você. Está falando sobre 3 jovens que foram fazer um concurso público na Babilônia. Jovens que foram estudar bastante lá na casa do rei, com o melhor curso, com as melhores comidas, a ração diária do próprio rei. Mas que a história não é bem assim, né? A história não é tão fácil assim. Você provavelmente já sabe o desfecho. Ele rejeita todos os manjares do rei. Isso está escrito nos versos 8 até o 16. A gente pode ler o verso 8, ele já resume bastante. Ele diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Qual a palavra-chave desse verso? Não é pergunta retórica, é de fato uma pergunta. Firmemente. A Amanda respondeu. Está vendo que ela está no lugar certo? Esse lado aqui não responde. Firmemente é a palavra-chave. E aí eu pedi no começo que você olhasse com compaixão para os personagens, para as histórias, e tentasse se enxergar nesses personagens. E aí você já deve imaginar o que eu estou falando aqui. Se você fosse chamado a habitar na casa do rei da Babilônia, se lá naquela casa do rei da Babilônia ele te oferecesse todas as melhores coisas, não o cuscuz que você come todos os dias, não arroz e feijão que você come todos os dias, mas as finas iguarias do rei, você seria tão firme e diria: não, eu não vou comer isso aqui. Você não ia nem experimentar os finos manjares do rei. Talvez a sua firmeza tremesse um pouco. Talvez no primeiro dia, quando viesse uma salada real e você não gosta muito de salada, você dissesse: não estou afim. Mas ia chegar um momento em que ia vir um mousse específico lá da casa do rei e que você ia dizer: poxa, só hoje, vou provar só hoje. Eu estou falando pelo menos pensando em mim, eu faria talvez isso. A gente tem essa fragilidade, a gente dificilmente consegue ser exatamente como Daniel. Os primeiros 7 versos mostraram Daniel e seus amigos sendo exilados. Eles não foram levados gentilmente e estão lá estudando na melhor escola, tudo com muito carinho. Eles foram, de fato, exilados, levados do seu povo. E agora, nos versos 8 até o verso 16, eles mostram ser um exemplo na conduta, no procedimento, mostrando firmeza. Essa é a tônica do verso 8 até o verso 16. E eles resistem de fato, eles não se entregam aos manjares do rei. E no verso 17 até o verso 21, a gente tem o resultado de tudo que aconteceu. Olha para o verso 17, ele diz assim: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles e, entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Esse é o primeiro personagem, ou os primeiros personagens que a gente tem para analisar a sua conduta. Jovens que resolveram firmemente no seu coração não se contaminarem com as comidas, com as práticas, com os costumes, com as bebidas, com a alimentação, de fato, lá do exílio. E o Senhor cuidou deles. O Senhor os preservou, porque eles foram fiéis. Não porque eles eram firmes naturalmente, mas o Senhor os deu firmeza. O Senhor é o personagem principal dessa história que olha para o seu povo e dá firmeza ao seu povo e os faz passar por todo o exílio com firmeza. Daniel e seus amigos demonstraram uma conduta adequada ao cristão. Aparentemente, são personagens impecáveis. Não mostrou nesse capítulo nenhum defeito dos jovens. Na verdade, lá no começo, nos 6 primeiros versos, fala sobre isso. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência. Eles foram alvo da graça e do cuidado de Deus. E eu te faço uma pergunta. Você já passou por momentos assim? Você já passou por momentos em que, de fato, você precisou ser firme e você conseguiu ser firme, de fato? Em que vieram mudar seu nome, mudar a sua identidade, como acontece aqui na história. Em que você precisa ser firme em seu coração e dizer: eu não vou ceder a isso. Se você já passou por isso e conseguiu resistir, você tem uma conduta muito parecida com a de Daniel.
Mas a verdade é que nem todos nós conseguimos. A gente não consegue ser Daniel em todo o tempo. E não está escrito, mas nem todos os dias de Daniel estão gravados nesse livro. O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez o próprio Daniel não tenha sido tão Daniel todos os dias. Talvez em alguns dias, eu não estou falando desses 3 anos, porque esses 3 anos sim estão escritos. E diz que em todos os dias ele foi firmemente, ele resolveu firmemente não se contaminar. Mas o que será que acontecia com Daniel antes? O que aconteceu com Daniel depois desses 3 anos? Se Daniel não tivesse pecado, ele teria sido salvo por obras. Então você entende o que eu estou falando? Daniel é um pecador como nós também somos. Então Daniel teve seus dias de não ser tão Daniel assim. E você tem dias que você está mais Daniel. Que a sua conduta pode vir o pecado todinho, eu vou bater no peito assim e jogar para longe porque eu estou muito forte hoje. Mas há dias em que a gente não está tão Daniel assim. Em que a gente parece um pouco mais com o próximo personagem da história. Queria que você voltasse mais um pouco na sua Bíblia para que a gente fosse visitar outro livro, outra narrativa dessas, o livro de Esther dessa vez. Você também conhece essa história. A gente não vai começar pelo capítulo 1, mas pelo 2. Eu resumo bem rápido o capítulo 1 para você. Está sendo um banquete do rei. O rei Xerxes lá, ele está fazendo uma demonstração de toda a sua riqueza, mostrando como ele é poderoso, como ele tem 127 províncias debaixo do seu poder. Ele manda em tudo e manda em todo mundo. Mas ele não manda em uma pessoa. A sua própria esposa, a rainha Vasti, como você deve saber da história. E ali a rainha Vasti diz, eu não vou me apresentar diante desse povo. Estava tendo uma festa, estava todo mundo bêbado e ele quer exibir sua esposa como um prêmio. Que ele quer mostrar que as pessoas digam assim, ela é a mais linda de todas, dance aí no meio da gente. Ela diz, eu não vou. Então, diante disso, aquele homem tão poderoso, com 127 províncias, com muito ouro, com muitos exércitos, tem uma fraqueza dentro da sua própria casa. Ele domina todo mundo, mas não manda nem na sua própria casa. E é esse rei fraco, apresentado como um fraco, que dá margem a 2 personagens que você conhece muito bem, Mordecai e Esther, a quem a gente vai poder ler agora no capítulo 2. Queria que você olhasse primeiramente para os 11 primeiros versos do capítulo 2. Ele diz assim, passadas estas coisas, essas coisas que eu acabei de resumir, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam, tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura, ponham o rei comissários em todas as suas províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso, concordou o rei e assim se fez. Verso 5 diz, ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu benjamita chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Adassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei. Sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, a moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Você está diante de outros personagens, uma outra história completamente diferente de Daniel. A gente está falando de algo que a gente costuma pensar como um concurso de beleza, mas que não é muito bem um concurso de beleza. Mulheres sendo raptadas das suas casas, de todas as 127 províncias do rei Assuero ou Xerxes. E ele diz, pegue todas as mulheres bonitas que você encontrar pelo caminho e mande lá para o meu palácio, que eu vou analisar uma por uma, para ver quem delas vai ser minha real esposa, para quem vai substituir a rainha. As outras que fossem feinhas, que não fossem tão bonitas quanto a sua rainha, ficariam lá também.
então nenhuma delas voltaria para casa. Até as feinhas ficariam com o rei também. Aquilo não é um concurso de beleza, mas é a formação de um harém, um sequestro coletivo ordenado pelo próprio rei. E diante disso, tem povo de Deus aqui. A gente falou sobre 2 personagens. O primeiro está lá no verso 5º, o próprio Mordecai. Ele era judeu, benjamita, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Era um homem do povo de Deus. E o texto vai dizer que ele foi transportado de Jerusalém com os exilados. Ele é da velha guarda. Ele é do povo que chegou lá no exílio. Ele lembra, ele foi criado na instrução da antiga lei. Ele estava lá no exílio, mas havia no seu coração toda a tradição do povo de Deus. E como um homem do povo de Deus, a sua conduta é um pouco estranha. Acho que ele não passaria muito bem nos quesitos que Paulo deu a Timóteo lá na frente. E talvez o próprio Daniel olhasse para ele e visse ele empurrando a sua sobrinha, a sua afilhada, para esse concurso de beleza. Acho que Daniel diria: ei, rapaz, está tudo errado aí. Sua conduta está um pouco estranha para quem é um benjamita, para quem é um judeu, para quem é da velha guarda e sabe a tradição e a lei de Deus. Mas esse mesmo Mordecai vai ter certas reviravoltas na história. Outro personagem apresentado, a própria Esther, nos versos 7 e no verso 10, nós podemos ler um pouco sobre a sua história. E o texto vai dizer que ela era uma mulher muito bonita, que já tinha nascido lá. Então ela não é da velha guarda, ela não é dos primeiros. Ela não tinha talvez tanta tradição como o seu tio, o seu primo, Mordecai tinha. Mas ela ainda era povo de Deus. Ela era uma judia. E o texto vai dizer no verso 10 que Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem. E aí você lembra do que eu falei no começo novamente, que você se identifique um pouco com cada um dos personagens dessa história. Às vezes a nossa conduta é meio parecida com a de Mordecai também. A gente olha para certas oportunidades que não são tão lícitas ou tão boas e tão belas e tão verdadeiras e justas assim. E diz: tá, mas eu posso tentar de alguma forma, eu conquisto aquilo ali, eu entro naquele jeitinho ali por enquanto, conquisto um pouco e saio antes que as coisas fiquem piores. Eu posso tentar fazer isso para minha consciência não ficar muito pesada. Ou talvez você seja um pouco mais parecido com Esther, que você está no exílio, você está na casa da Pérsia, você está nos manjares desse mundo e não diz a sua linhagem, e não diz de onde você é, você não diz a sua origem, o seu povo, o povo que você pertence. A gente costuma ser assim. A gente tem muito mais dias Esther do que dias Daniel. A gente parece muito mais com Mordecai e com Esther do que com Daniel e os seus amigos. O nosso coração não resolve firmemente todos os dias obedecer perfeitamente e rejeitar todas as coisas desse mundo. Às vezes a gente está desse jeito aqui. O nosso coração já se deixou levar e a gente está imerso nessa cultura, a gente está assimilado por esse mundo. Isso pode ser um pouco controvertido. Aparentemente, essa é uma péssima postura. Por ver isso aqui, você deve dizer: esses 2 personagens são terríveis. Mas até personagens terríveis podem ter a sua história transformada. A gente pode olhar novamente para a história deles, agora no capítulo 3, os primeiros versos do capítulo 3, verso 1 até o verso 6. Vai dizer o seguinte: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhe dando ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. A gente tem algumas informações muito necessárias para o desenrolar de toda a história. A gente vê aqui, principalmente nesse último verso, que havia judeus em todo o reino de Assuero.
Se você olha detalhadamente, eu sugiro que você faça isso, estude o livro de Esté um pouco mais em casa. Se você olhar para o capítulo 1, 2 e agora para o capítulo 3, a história é terrível. Parece que não tem uma coisa boa nessa história. E o texto vai dizer que havia judeus, que havia povo de Deus em todas as 127 províncias do reino de Assuero. Isso quer dizer que o povo de Deus, os judeus, estavam lá assimilados, calados. Eles viam o que o rei fazia, a sua barbaridade, vendo ele sequestrar todas as mulheres bonitas e também as feias do reino. E diziam, está tudo normal, está tudo tranquilo. A maldade do mundo diante dos olhos daquele povo já era algo completamente normal. E isso nos levanta a orelha. Diante dessa história, um personagem, aquele personagem que tinha empurrado a sua prima, sobrinha, afilhada, e dito, vai lá participar desse concurso. Agora ele mesmo diz, não dá mais para aguentar. Não dá mais para ficar como estava. Ele vê todas as pessoas se prostrando diante de um ímpio. Ele diz, eu não vou me prostrar. Aquele homem que antes estava corrompido e assimilado, agora ele está parecendo com Daniel na história. Ele diz, eu não vou. Enquanto todos se prostram, todos se curvam diante de um homem ímpio, ele permanece em pé. Isso gera um burburinho, como você deve ter entendido aqui na história. Todos passam a caçá-lo de fato. Ele está sendo perseguido por ser judeu. Então ele agiu de fato como Daniel. Um momento de firmeza em sua vida. E eu não podia deixar parecendo que só Mordecai teve a sua virada de chave na história. A própria Esté vai passar por isso também. No capítulo 4, versos 1 até o verso 3, diz assim, quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias, onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Olha o que está acontecendo aqui. O povo de Deus está acordando. O povo de Deus que estava calado, vendo o rei com seus banquetes e aproveitando dos banquetes. O povo de Deus que estava completamente corrompido e achando tudo aquilo normal. Agora está abrindo os olhos e vendo que de fato esse mundo é mau. Que a casa da Pérsia aqui, que o exílio que eles estavam vivendo é mau. Isso precisa acontecer com a gente também. A gente não deve achar que tudo que acontece lá fora é normal e aceitável e bonito. Talvez normal no sentido matemático seja, porque acontece com muita frequência, está se repetindo muitas vezes, é de fato normal estatisticamente. Mas não deve ser normal no nosso coração aceitar toda a maldade que a gente vê nesse mundo e pensar que essa é a conduta adequada. O mundo não regula a nossa conduta. O povo de Deus, mesmo que tenha diversos tropeços e que se contamine por diversas vezes, ainda deve zelar por sua conduta, deve acordar, assim como a rainha Esté fez no primeiro verso do capítulo 5. Olha para ele diz assim, ao terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. O que está acontecendo aqui? Esté disse, vamos fazer um jejum de 3 dias. Vocês oram por mim, eu vou ficar em jejum, vocês ficam em jejum também. Durante esses 3 dias eu não vou comer nada, vou ficar apenas orando, para que ao final do terceiro dia eu vá lá no trono do rei e vá tentar pedir, vá tentar suplicar para que ele nos poupe dessa matança que ia acontecer aqui. Então até a rainha Esté, que antes não havia declarado o seu povo, não havia mencionado a sua procedência, agora também tem uma virada de chave. Algo mudou na sua vida. Ela agiu também como Daniel. Ela está sendo transformada aos poucos. Mordecai, Esté, e na verdade todo o povo judeu, todo o povo de Deus que estava aqui, permaneceu no exílio e agora estava sendo transformado. Eles estavam despertando finalmente, como também devemos fazer. Vamos ser sinceros. A maior parte do tempo a gente parece muito com esses personagens, mas você não deve se acostumar com isso. Você não deve pensar que isso é uma regra na sua vida. Ah, eu não sou Daniel, eu sou Esté e está tudo bem. Não, até personagens como Esté têm os seus momentos Daniel. Até personagens como Mordecai têm os seus momentos Daniel. A gente deve ser assim também. A gente deve ser sincero em perceber nossas falhas, nossas faltas, o nosso caráter que por vezes é duvidoso, e ainda assim insistir no que é correto. Ainda assim agir com convicção e firmeza quando é necessário. Se o povo de Deus não se levantasse naquele momento, todos seriam mortos, todos os judeus seriam mortos. Em dados momentos da nossa vida também é assim. Precisamos de firmeza. Por fim, eu quero te convidar a olhar para uma terceira história, ainda no Antigo Testamento.
olhar para a história de Ruth, lá para o capítulo 1. Dessa vez vai ser um capítulo bem menor. O capítulo 1 vai falar sobre um casal que estava passando por um momento muito difícil. Versos 1 até o verso 5. Diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma, Orfa, e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. O que tem de errado nessa história até agora? Aparentemente nada. Se a gente lê de maneira muito apressada, parece que foi só uma viagem. Estava faltando pão em Belém, e no hebraico Belém significa casa do pão. Estava faltando pão na casa do pão, então eles vão procurar pão em Moabe. E isso está tudo errado. Está tudo errado. Se você olha mais um pouco mais para o texto, talvez na sua Bíblia tenha referências cruzadas aí. Quando vai mencionar Moabe, há uma referência que leva você para Deuteronômio 23, versos 3 e 4. Lá em Deuteronômio 23, versos 3 e 4, o Senhor está amaldiçoando Moabe. Está dizendo que Moabe é terra maldita. Porque quando o povo de Israel passou por Moabe com fome enquanto caminhava pelo deserto, os moabitas fecharam as portas. Eles não ofereceram pão para quem precisava de pão. E agora Elimeleque, como cabeça da sua família, está levando o seu povo para sair de Belém de Judá e procurarem pão, onde o Senhor disse que era uma terra maldita. Mas aí você deve olhar com olhares não tão bíblicos assim e dizer: mas André, ele está agindo como um pai, como um dono de casa, ele vai deixar os filhos e a esposa morrendo de fome, ele tem que procurar pão, mesmo que seja em terra maldita. E eu não vou te julgar por pensar assim, eu também penso isso. Eu não estou aqui para dizer que o que Elimeleque fez é certo ou errado, porque o próprio Deus não julgou a atitude dele. E se você ler toda a história de Ruth, você vai perceber como há redenção nos campos do Senhor. Você vai perceber como o Senhor está tratando de um povo perdido, mesmo em terra estranha. A história de Elimeleque, mesmo que comece de forma terrível, e é tão terrível que ele vai buscar pão e morre todo mundo, fica só as mulheres da história. A gente vê que o Senhor ainda cuida de gente que tem atitudes estranhas. Gente que tem uma conduta terrível como Elimeleque, que abandonou o povo de Deus, que abandonou a casa do povo de Deus, foi para a terra amaldiçoada para procurar comida. Parece que são consequências do pecado, todos os filhos morreram, as esposas ficaram sozinhas. Talvez. A gente não pode bater o martelo e dizer que ele está sendo punido pela mudança que ele fez. Mas o que o texto vai mostrar de fato, no verso 13, no verso 14, até o verso 17, é que há esperança, mesmo para pessoas que têm condutas terríveis. E talvez você esteja lembrando nesse momento de quando você avisou seu marido e disse: não vai dar certo. E ele disse: mas vamos fazer mesmo assim, deu tudo errado. Se você olhar para esse texto, você vai ver que às vezes mesmo quando dá tudo errado, mesmo quando você diz: eu avisei, o Senhor ainda está no controle, está conduzindo a história. Olha para o verso 13 em diante desse capítulo. Ele diz assim, aliás, para o verso 14. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou dela. O texto está falando sobre o momento da despedida. Enquanto Ruth escolheu ficar com a sua sogra, Noemi, Orfa resolveu voltar para o seu povo. Se você olha para os versos que a gente não leu aqui, Noemi está dizendo assim: olha, é melhor vocês irem embora. Eu não tenho como gerar filhos para vocês, porque eu não tenho mais um marido. E se eu arranjar um marido, vai demorar muito tempo para eu ficar grávida, os meninos vão demorar a crescer e vocês já vão ser avançadas em idade, vocês não vão poder ter geração, vocês não vão poder ter filhos. E aí, diante disso, ela insiste por diversas vezes em que as suas noras, abandonem. E uma delas, de fato, fez isso. E, numa leitura rápida do texto, uma leitura apressada, parece que é simplesmente tá bom, valeu, estou indo embora. Mas o que você tem que atentar, que está acontecendo aqui, é a mesma coisa que Elimeleque fez. Elimeleque saiu de dentro do povo de Deus, saiu de dentro do povo da aliança, e foi no povo maldito buscar pão. Orfa está fazendo a mesma coisa. Eles já haviam voltado, eles estavam na divisa, na encruzilhada, para poder saber se iam para Jerusalém ou se ficavam lá em Moabe. E naquele momento Orfa diz: tá bom, Noemi, eu vou voltar para a terra dos meus pais. E o texto diz que ela voltou para os seus deuses.
Ela não foi só em busca de um marido, ela também voltou ao seu culto pagão anterior. Ela não permaneceu com o povo da aliança. E olha só, esse é o último momento que ela é mencionada. Ela foi apagada das páginas da redenção. Somente a outra personagem, Ruth, continua. Ruth também era uma moabita. Ela não era natural do povo da aliança. Mas a sua conduta é transformada no momento em que ela diz o seguinte. Eis que, no verso 15 vai dizer de Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, falando com Ruth, volta após a tua cunhada. Verso 16 diz: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e serei aí sepultada. Faça-me o Senhor, que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O que Ruth está fazendo aqui? Ela não está sendo simplesmente leal à sua sogra. Se você olha dessa maneira, você está perdendo a parte principal do texto. Nesse momento em que uma moabita decide ficar com a que era natural do povo de Judá, ela está dizendo: eu prefiro o seu Deus. Eu prefiro ficar com o povo da aliança. Eu não vou voltar para os meus deuses, mesmo que eu fique sem marido. Ela não sabia do que ia acontecer no futuro. Ela não sabia de Boaz aqui ainda. Ela estava simplesmente preferindo ficar com o Deus da aliança. Ela diz: o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu quero morrer lá também. Faça o Senhor o que Ele quiser comigo se eu for embora. Eu quero ficar com o seu Deus. Essa é a conduta de um cristão. Você não sabe de fato o que vai acontecer amanhã. Eu não posso te dizer uma lista de faça isso e não faça isso. Senão eu trazia um PDF e mandava para vocês e estava tudo feito. Eu não tenho como dizer uma lista de coisas. Mas eu posso te mostrar na Bíblia personagens que erraram bastante. Que ficaram inertes na casa da Pérsia. Que talvez tenham cedido em diversos momentos. Em que a sua conduta foi fraca em diversos momentos. Mas que eles ousaram ter firmeza. E é assim que a sua conduta deve ser. Muitas vezes você vai estar assimilado por esse mundo, mas você precisa também ter firmeza. Agir como o povo de Deus, que escolheu o Deus da aliança de fato. Aceitar que você é parte do povo do pacto, parte do povo escolhido de Deus. Você faz parte dessa aliança. Você tem que ter essa conduta de dizer: esse é o meu Deus. Onde Ele mandar que eu vá, eu vou. E se tiver difícil lá, eu fico lá, mas é difícil com Ele, então tá mais fácil do que poderia estar. Essa é a nossa conduta de fato. E diante disso, eu tenho 3 lições e 3 desafios para que a gente possa encerrar esse momento. Primeiro, uma lição sobre a vida cristã. Eu quero te lembrar que nós não somos profissionais. Você não faz o que você faz. Você não senta comportado como você senta. Você não evita o pecado como você evita. Você não tenta purificar a sua língua. Você não lê a Escritura porque você é um profissional crente de carteira assinada. Você faz isso porque você de fato entende o que Deus exige. Ele é quem diz: sejam santos, porque eu sou santo. A gente busca a santificação, porque o autor aos Hebreus vai dizer que se você não buscar, você não vai ver o Senhor. É por isso que você vive com santidade. Se você não vive, você tem que passar a viver, tá? A gente vive com santidade, porque esse é um parâmetro do próprio Deus. Não é porque você viu o pastor Rodrigo com toda a sua santidade, ele ainda é falho, e você sabe disso. Você sabe que todos os seus líderes, presbíteros e diáconos também são falhos, mas a gente busca essa santificação na nossa conduta para agradar o nosso Deus, porque Ele é santo e somente santidade pode agradá-lo. E aí você tem uma brecha absurda, porque você não vai conseguir ser santo todos os dias, em todos os momentos, em todos os pensamentos, em todos os olhares. Mas alguém fez isso por você. Alguém foi santo no seu lugar. Quando você estava na lista dos pecadores perdidos com a dívida imensa, alguém pagou por você a conta. E é por causa desse alguém que nós olhamos para exemplos que aparentemente são tão negativos quanto Esther, Mordecai, Daniel em suas talvez falhas na história que não aparece aqui. A própria Ruth, Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion. Todos esses personagens falhos. Todos aqueles que foram salvos pela mesma esperança que você também tem. É somente olhando para Cristo que a nossa vida cristã faz sentido. Se fosse uma lista de faça e não faça, em algum momento nós seríamos jogados para fora dela. Isso somente nos traz condenação. Diante disso eu tenho uma segunda lição. Estava olhando para procurar Neto, e agora Walter também, eu não estou achando mais eles.
Mas, ele estava se escondendo, meu irmão. O cara estava se escondendo. Aos que desejam o ministério, aos que trabalham na casa do Senhor de fato, a lista de Paulo a Timóteo se aplica a nós também. E não é nada fácil. Se vocês me chamaram pensando que minha conduta é perfeita, só porque meu nome tem bispo e diz que é uma conduta para os bispos, está tudo errado. Não funciona assim. Eu não sou santo porque meu nome tem bispo ou porque qualquer coisa do tipo, porque eu estou no seminário segundo ano, aí é que eu tenho pecado mesmo. Eu falo tão mal do povo de lá. A gente falha tanto. Mas o que vai fazer você ser respeitado? O que faz um jovem de 25 anos ter certo respeito e a igreja olhar e dizer, vamos mandar esse menino para lá? Não é porque ele fala bem, não é porque ele se expressa ou qualquer coisa do tipo. É porque, de fato, ele tem pelo menos tentado. Vou enfatizar, ele tem pelo menos tentado. Os seus irmãos que têm buscado o ministério, que têm se afedigado no púlpito, os seus presbíteros, diáconos ou pastor, eles têm tentado viver do jeito que Paulo disse, viva assim. E é por isso que a igreja olha para eles e diz, eu sei que ele não é perfeito, mas ele está tentando. Então, que a igreja possa olhar para esses irmãos com esses olhares compassivos e que esses irmãos que desejam o ministério possam todos os dias olhar para essa lista e ver que a gente não chega aos pés dela, mas é simplesmente graça. Por fim, a terceira lição, que a conduta que Paulo vai ensinar a Timóteo se aplica à nossa vida doméstica. É muito, mas muito fácil estar aqui falando com vocês, que vocês são tudo crente, mas vocês não vão lá para casa comigo depois. Graças a Deus. Não porque eu não gosto de vocês, mas porque vocês iam ver como eu não sou muita coisa. A gente é muito falho. A gente é muito pecador. E isso aparece muito claramente em casa. Eu estava fazendo uma pesquisa com Maria Eduarda, eu disse, olha se tem algum pai ou mãe, tem a minha mãe, a mãe dela aqui, mas vocês provavelmente desejam ser mães e pais. E só um spoiler de uma vida que nem eu estou ainda, mas que eu já sei que acontece. Ninguém vê mais os seus pecados do que a sua esposa e os seus filhos. Quando você tiver filho, você vai perceber que certas coisas você fez e vai dizer, droga, eu fiz na frente deles. Eles viram que o papai não é tão herói assim, que o papai peca, que o papai erra. E você tem que se policiar todos os dias para que a sua maternidade ou paternidade possa apontar para Cristo. Por que eu estou te dizendo isso se você ainda nem está grávida e você ainda não é pai? Porque você não vai ter tempo de treinar, você não vai para uma escolinha de pais e mães. Quando acontecer, vai acontecer e pronto. Você já vai dizer, eita, agora eu sou pai. E pronto, a sua conduta vai ter que ser exemplar. E se você não é exemplar agora, dificilmente vai virar uma chave mágica e você vai ser quando os seus filhos chegarem. Você precisa de fato ter essa conduta que é ensinada por Paulo todos os dias. Não só porque você deseja o ministério ou porque agora você está pensando, eita, o que André falou é verdade sobre ter filhos, eu tenho que ser exemplar para eles. A nossa conduta precisa ser exemplar todos os dias, para que a igreja veja, para que em casa você reflita o caráter de Cristo, para que o povo do Senhor avance sendo imitador de Cristo. Assim eu quero te propor 3 desafios, já que você já ouviu isso tudo até agora. E os 3 desafios são o seguinte. O primeiro deles, perceba as suas falhas, mas não desanime. Você vai olhar para essa lista imensa e vai ver, não dá. Se você está desejando um seminário, um ministério de alguma forma, você vai olhar e dizer, ixi, nem dá, não vou nem tentar mais. Pastor, cancela aí, eu não quero mais ser avaliado, não. Não estou dizendo isso. Olhe para as suas imperfeições. Perceba cada uma delas. Perceba as suas falhas de conduta. Perceba quantas vezes você devia ter sido firme e não foi. E olhe para o Cristo que foi. Olhe para as suas falhas e abrace-as. E diga assim, eu sei que eu sou fraco, mas eu sei que tem alguém forte que venceu as minhas fraquezas por mim. Perceba as suas imperfeições e diga, mas não é por minhas perfeições ou imperfeições que eu sou salvo, mas é pelo aquele que é perfeito. É por causa do nosso bendito Cristo que nós podemos suportar as nossas imperfeições. Esse é o primeiro desafio. Perceba as suas falhas, mas não desanime. Olhe para Cristo. Segundo desafio, reconheça que o padrão é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você acha que o seu pastor tem um grau muito elevado de santidade, você está certo. Mas esse grau ainda é muito pequeno, perto do parâmetro que o seu pastor tem. Ele sabe que ele é imperfeito. Ele olha para Jesus Cristo e vê as suas fraquezas. Mas o que eu quero dizer com isso? Mantenha os olhos focados em Cristo.
para que você possa ter as pessoas ao seu redor como parâmetro particular e paralelo, para que elas te ajudem a ser conduzido a Cristo. Em outras palavras, não se isole achando que isso vai te tornar mais santo. Não se isole achando que sua conduta vai ser melhor porque você está no monastério e lá todo mundo é santo. No seminário ninguém peca. Muito pelo contrário. Se cerque de pessoas que são exemplo de maturidade, que são exemplo de conduta. Ame as pessoas mais velhas da sua igreja. Vá visitar os seus presbíteros e escute as histórias deles. Perceba que eles têm muito a ensinar. Nós, jovens, temos muito a aprender. E a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa insensatez, nossa inconstância são tratadas quando temos comunhão com o corpo de Cristo. Não acho que você pode ser o mais perfeito e mais santo sozinho. Você não vai conseguir parecer com Cristo por reparos na sua conduta. Agora eu não uso mais camisa preta, com caveira e do rock e nada assim. Não, isso não vai te deixar mais santo. Não adianta tentar mudar por fora o que somente por dentro é transformado. É somente andando com quem parece com Cristo que você vai passar a parecer mais com Cristo. Esteja cercado de pessoas assim. Com isso, olhe para a sua MP e aprenda com pessoas que têm mais maturidade do que você. Seja humilde para reconhecer, fulano já leu mais a Bíblia, eu posso ouvir ele, mesmo que ele seja mais novo. Aprenda com pessoas que estão perto de Cristo. A verdade é que não é uma lista de eu posso fazer isso ou aquilo. Mas a lista é assim, Cristo fez isso. E já que Cristo fez isso, eu não vou fazer aquilo. Você deve viver assim, essa é a sua conduta. Esse é o segundo desafio que eu te faço. Por fim, o terceiro desafio é quando você encontrar pessoas que aparentemente não têm uma conduta que se encaixa na igreja. Eu, no começo, perguntei se tem alguém aqui que tem menos de 1 ano de igreja, e o irmão levantou a mão ali. Se por acaso aquele irmão estivesse com as roupas completamente distintas e um linguajar esquisito, o que você faria? Você ia evitar sentar perto dele e não ia falar com ele, nem botar no grupo do WhatsApp da UMP? Não. O desafio é, perceba que nem todas as pessoas têm a mesma velocidade, a mesma maturidade, a mesma conduta que você tem. A forma não é você, a forma é Cristo. Então você não vai olhar para as pessoas esperando que elas pareçam com o André. Todo mundo tem que ser igual ao André, isso é um caos. Não é assim. Todas as pessoas têm que parecer com Cristo. Esse é o terceiro desafio que eu te faço. Tire o padrão, aí você bota seu nome, espacinho. Tire esse padrão, que o padrão seja Cristo. Para que você olhe para as pessoas com compaixão. Para que você olhe para a pessoa, um novo convertido que chegar. Vamos ser mais específico. Se chegasse um homossexual, e ele sabe que ele está errado, ele está lutando, a gente passou por isso, um abre parênteses aqui, a gente foi evangelizar em Cabaceiras hoje, a gente encontrou uma irmã que era ovelha da igreja, mas ela passou a ter um relacionamento lésbico, ela está namorando com uma moça lá na cidade, então ela disse as seguintes palavras, ela disse, como eu estou com a vida de cabeça para baixo, eu saí da igreja por respeito à doutrina, porque eu não me encaixo. Naquele momento eu disse, oxe, nunca vi um evangelismo tão fácil na minha vida. A menina já disse tudo que eu precisava dizer, era só dizer o contrário do que ela falou, estava pronto. Eu disse o seguinte, a igreja é lugar para pessoas assim. A igreja não é um grupo de pessoas perfeitas, é todo mundo pecador. E eu falei o seguinte, se você chegar lá e se você levar a sua parceira e, sei lá, se você levar lá, eu tenho certeza que o pastor não vai dizer, sai daqui. Ele vai receber, como ele recebe o mentiroso, como ele recebe o adúltero, como ele recebe o avarento, como ele recebe o arrogante, ele recebe todos os outros pecadores. Também tem lugar para aquela menina na igreja, também tem lugar para aquela menina no corpo de Deus. Mas eu não estou pregando um evangelho inclusive de tolerância. Assim como o mentiroso é chamado para abandonar a mentira. Aquele que rouba é chamado para abandonar o roubo. Todos os pecadores são chamados a abandonar os seus pecados. Mas nós, enquanto igreja, se aquela menina que eu acabei de dizer entrasse por essas portas, não podemos rejeitá-la e chutá-la como se ela não fosse parte do corpo de Cristo. Como se a conduta dela fosse anátema e pronto, ela não encaixa aqui, sai. Não é assim. A nossa conduta acolhe aquele que ainda está lutando contra os seus pecados, contra aqueles pecados gritantes que aparentemente não se adequam. É trabalho da igreja, é desafio da igreja, é desafio da UMP. Acolher esse tipo de gente também. Pecadores como você, que tem seus pecados particulares e foi acolhido por esse corpo. E essa a nossa conclusão. Se você tiver as palavras mais bonitas e sábias, como você ouviu no mês passado, você deve ser um proclamador do evangelho, você deve dominar a palavra. Se você dominar isso tudo e entrar um pecador por aquelas portas e você mandar ele embora, você não está tendo uma boa conduta. Você não está tendo um bom procedimento. Nós somos chamados a ser o povo que ama.
que ama como Cristo amou, que olha para o pecador como Cristo olhou. Que a nossa conduta seja mais parecida com a do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, de infinita misericórdia, nós que somos Teu povo reunido aqui, Te pedimos que o Senhor nos abençoe para que possamos ter uma conduta mais parecida com a do nosso Senhor Jesus Cristo. Não como uma lista de posso fazer ou não posso fazer, mas como Cristo fez isso, então eu posso fazer isso e não isso. Pai, que o Teu povo avance olhando para a cruz do Calvário, que quando as nossas atitudes parecerem com as atitudes de Esther, de Mordecai, de Elimeleque e toda a sua família, nós possamos olhar para Cristo, que em cada atitude honrou ao Senhor, e que esse seja o nosso desejo, que possamos honrar ao Senhor, que viver uma vida de santidade, buscar firmeza como buscou Daniel, que possamos honrar o Senhor com todos os nossos dias, por toda a nossa vida. Em nome de Jesus.